E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Eu quero falar sobre revelações de Deus sobre o Brasil. Claro que focalizando as últimas, mas, quando possível, lembrando algumas revelações anteriores. Deus tem revelado há muito tempo atrás que o Brasil passaria por uma guerra civil, muito sangue derramado em solo brasileiro. Ainda não aconteceu. Tem havido muitos movimentos de confrontos e assaltos sanguinários, etc., mas não tem ainda acontecido, não se cumpriu. Nós cremos, se é de Deus, ela vai se cumprir, e pelo jeito, brevemente. Deus levantou Bolsonaro para ser um contestador, um governante guerreiro, para satisfazer aquela parcela do eleitorado que ansiava por isto. Deus já tinha dado oportunidade a outro grupo, aqueles que achavam que a esquerda traria melhoras para o Brasil, justiça, e deu no que deu, essa época de maior roubalheira. Agora Deus deu oportunidade à direita também, os conservadores, e é mais do que evidente que o fim dessa era é fracasso. O Brasil vai seguir o caminho que o mundo tem seguido. É o globalismo e o domínio do anticristo. O Brasil não vai escapar. Mas o Brasil é o maior país que, de certa forma, resiste ao globalismo. Existe, por exemplo, a Hungria, com o chefe Orbán, que é assim, bem de direita, é cristão e ele é bem intencionado, mas a Hungria é um país pequeno. Existe a Etiópia, que tem um chefe de governo cristão, mas a Etiópia é um país muito pobre, convulsionado, e também ele não deve ficar por muito tempo. Na América Central existe um que está causando um rebuliço tremendo, Nayib Bukele, que está reunindo agora 44 nações para discutirem a adoção do Bitcoin. Interessante. Ele é um evangélico que está contestando o globalismo, usando o Bitcoin, mas está sendo malhado e criticado pelos globalistas, e também a era dele deve passar. Alguns países na África têm governantes cristãos também, e o Brasil, que tem um presidente desse jeito. Os Estados Unidos tiveram presidente Trump, mas a época dele passou e não se espera que ele volte mais ao poder, e nem que aquele grupo que o apoiava dos evangélicos, principalmente os neopentecostais, tenha mais expressão, porque a maior parte do país está com os globalistas. Bom, e no Brasil? Deus diz que vai ter um desfecho, esta era Bolsonaro. Ela vai acabar e o Brasil vai voltar a estar junto com os Estados Unidos e com o resto da Europa. Na era Donald Trump nos Estados Unidos, o país ficou longe da Europa e o Brasil procurou segui-lo. Mas o Donald Trump passou e hoje o Brasil está sozinho, e não se espera que isso vá muito longe. A avalanche contra o presidente Bolsonaro cresce no mundo inteiro. Isto é a avaliação baseada em revelações de Deus e também no cumprimento do curso das profecias escatológicas. A era do fim é uma era em que o mundo todo é entregue a Satanás, que vai dirigindo com o espírito do anticristo, ou globalismo, e logo a seguir vai designar um chefe que será o anticristo. Mas isso já será na grande tribulação, ou seja, o arrebatamento está para acontecer breve.
E logo depois o mundo entra na grande tribulação, em que Deus vai tirar o Espírito Santo e vai entregar o mundo para Satanás, e ele vai nomear um preposto aqui na terra. Satanás não tem corpo, ele não pode ser um governante, então ele vai nomear um preposto dele, o anticristo, que vai ser a própria encarnação de Satanás, e eu creio que vai ser uma pessoa como o Barack Obama, o próprio, né, está se preparando para isto, vai pregar paz, um governante querido e amado pelo mundo todo, vai pregar paz até que ele se revele como aquele endemoniado que vai massacrar, matar e perseguir todos os que levam o nome de Deus. No tempo da grande tribulação, haverá pessoas levantando o nome de Deus, mas o Espírito Santo não estará aqui para atuar. E quando a Bíblia diz os escolhidos de Deus, são os judeus. Bem, mas e no Brasil agora? Nós estamos aí há 4 meses e pouco das eleições, estamos nos aproximando rapidamente da época das eleições, e as eleições vão marcar essa transição. A transição será marcada pelas eleições, porque as eleições vão definir um tempo, e o mundo já decretou, toda a força do mundo já decretou. O Bolsonaro não, e não querem mesmo o Bolsonaro, e ele não vai, de um jeito ou de outro, ele não vai. Mas, por outro lado, ele não está concordando com isto e está se fortalecendo junto aos militares e procurando um apoio popular para que ele não se renda, não se entregue nas eleições. Isso já está dito por praticamente todos os adversários dele, que ele não está se preparando para as eleições, ele está se preparando para uma intervenção militar que evite as eleições. Ele já disse que não vai deixar a presidência, não vai entregar o cargo, ele não vai aceitar ser preso, ele vai utilizar a força militar e será uma época assim. Bom, e daí? E depois disso, como isso vai terminar, essa aventura? Bem, então, eu tenho aqui 2 revelações e nós procuramos guardar, analisar as revelações de Deus, inclusive para serem conferidas por outros profetas, serem digeridas e analisadas, para nós tirarmos para nós o proveito daquilo que Deus está revelando. Então, são 2 as revelações. Um navio cujas velas tinham a mesma cor da bandeira nacional, as mesmas cores da bandeira nacional. Ele navegava contra uma tempestade terrível, é o que já está acontecendo e vai aumentar. O Bolsonaro vai ver crimes aumentando aqui no Brasil, convulsões sociais, greves e situações assim, inflação alta, situação econômica, o mundo balançando o Brasil, mais epidemias e pandemias por aí, e a força do mundo se voltando contra ele. Os Estados Unidos liderando e até invadindo, atacando o Brasil. Então tudo isso vai ver. Aqui na revelação era uma tempestade com escuridão, ventos fortes e grandes ondas que se levantavam contra o navio Bolsonaro. Depois de sofrer grandes avarias, o navio atracava num porto chamado Porto das Nações. Interessante, o Porto das Nações, o navio atracava. O navio sofria grandes avarias, não ia a pique, mas ia para o Porto das Nações, onde havia outros navios atracados também ali com cores das bandeiras das várias outras nações. Em terra, de frente para o porto, havia um animal horrível com aparência de dragão e com muitas cabeças. Você
Já leu isso lá no Apocalipse, capítulo 13, a besta que emerge do mar? Pois é. O animal ostentava grande autoridade sobre os navios. O anticristo, que tem autoridade sobre as nações, e hoje o espírito do anticristo já domina quase o mundo todo. E na grande tribulação vai ser o próprio que vai se revelar aqui. Esta revelação, então, dá conta disto. Bolsonaro, como um navio, levando o Brasil a este confronto, enfrentando e já está enfrentando grandes ondas, ventos, tempestades, escuridão. Situação do país vai se degenerar, o presidente vai enfrentar, vai haver muito estrago, muito sangue derramado no Brasil e, por fim, o Brasil vai aportar no mesmo porto onde o dragão já está esperando, ou seja, vai se juntar com as outras nações. O futuro do Brasil é estar debaixo dos Estados Unidos, seguindo o mesmo caminho do globalismo. Não adianta o Bolsonaro espernear, mas também não adianta nós dizermos outra coisa. Ele vai espernear, muitos vão apoiar, ele vai conduzir o Brasil a um confronto. O Brasil vai levar o pior, por fim vai ter que se render e se entregar ao espírito do anticristo, ao comando das outras nações do mundo também, que estarão sendo dirigidas por Satanás. Esta é uma revelação. E a outra é interessante, uma arena de rodeio e um homem tentando dominar um touro bravo. A gente vai ver que o touro bravo é o Bolsonaro aqui. O touro trazia a bandeira do Brasil como cobertura. Numa arena, um touro bravo e um toureiro tentando controlar. O touro bravo, para aqui, para ali, para colar, tinha nas costas a bandeira do Brasil. O homem conseguia dominar o touro. Por fim, Satanás, através aqui do espírito do anticristo, vai dominar o bolsonarismo. Mas somente depois de o touro dar cabeçada nas arquibancadas e parte das arquibancadas caírem. Ou seja, Bolsonaro não vai aceitar pacificamente resultado de eleições, entrega de poder, ele vai protestar, vai dar cabeçada daqui para ali, para colar. E quem vai ser atingido? O povo que está nas arquibancadas. E quem é que estava nas arquibancadas? Muitos líderes evangélicos estavam nessas arquibancadas e caíram junto. Pois é, o apoio que o presidente está tendo dos principais líderes de denominações evangélicas é uma armadilha. Os líderes evangélicos apoiando o presidente no desespero vai ter que usar desses líderes e das denominações e elas vão cair junto com ele. Bom, muitos líderes evangélicos estavam nessas arquibancadas e era triste, pois quem estava embaixo se machucava mais do que quem estava em cima, mas muitos vão ser machucados, líderes evangélicos. Depois de dominado, o touro era colocado num pátio junto com os outros touros, ou seja, não adianta o Brasil espernear, ele estará debaixo do poder do anticristo, com Europa, Estados Unidos e Satanás dominando. Então, essa chamada nova esquerda mundial, o espírito do anticristo, o globalismo, vai acabar dominando o Brasil e o Bolsonaro, o touro aqui, vai ser dominado também. Então, são situações que Deus está mostrando a respeito do que vai acontecer no Brasil. Uma época de grande convulsão, mesmo porque o presidente Bolsonaro, no ponto em que chegou, não tem mais outra coisa a fazer, senão espernear. Como um touro, vai bater para cá e para lá. Quem vai levar a pior são os evangélicos no Brasil. E, por fim, quem vai dominar é o espírito do anticristo. O Brasil vai cair nas esquerdas.
Eu não acredito que seja o Lula, vão ser outros, mas Satanás é quem vai estar dominando com a nova esquerda o Brasil e enquadrando o Brasil no globalismo também. Bom, essa é a revelação. Eu creio que outras revelações vão acontecer em paralelo com estas, porque Deus vai avivar a pequena parte do povo dele que é fiel. É muito pouca gente que é fiel a Deus no Brasil. Deus vai avivar. Essa igreja vai ser pequena, perseguida, mas viva e preparada para o arrebatamento. Quanto ao Brasil, todos ficamos sabendo já o que Deus está mostrando que vai acontecer, porque estamos liderados pelo presidente Bolsonaro, e o que vai acontecer a ele, Deus está revelando.